Queridos, nós ouvimos uma mensagem recentemente sobre o livro de Ruth, de algumas coisas sobre a família. Primeiro capítulo de Ruth, nós falamos a semana passada de 1 a 5. E Deus colocou no meu coração para a gente continuar falando mais alguma coisinha no livro de Ruth. E hoje um dia tão especial, é o dia que nós comemoramos o Dia das Mães, né? Vale a pena falar sobre família, mês de maio, mês das famílias. E eu fico imaginando como está o seu coração nessa noite, como está a sua vida, como é que anda a sua família. Você já parou para pensar? Como é que está a sua vida, meu amigo, minha irmã, meu visitante que está nessa noite? Como é que está a sua família? Como é que está o seu coração? O que você precisa receber do Senhor nessa noite? Será que você tem pensado um pouquinho sobre o seu comportamento enquanto filho, filha, esposo, esposa, ou talvez um parente, um primo? Nós vamos falar um pouquinho hoje no texto de Ruth. Talvez algumas coisas que você vai ouvir nessa noite vai te fazer pensar sobre coisas importantes que devem fazer parte, devem nortear a sua cabeça. E eu gostaria que você acompanhasse com muita vontade, mas também na dependência do Espírito Santo de Deus. Deus tem algo para falar ao seu coração nessa noite. Então receba do Senhor algo que vem para mudar a sua vida, ou que vem para reestruturar algo na sua família, algo que você está precisando. Vamos abrir então nossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 1, vamos ler do 6 ao 22 e vamos ficar de pé para fazer a leitura. Livro de Ruth, capítulo 1, de 6 a 22. Amém? Ruth, capítulo 1, 6 a 22. Diz assim, na versão NVI: Quando Noemi soube, em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, e aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa e não a morte me separe de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu: Não me chame Noemi, melhor que me chame Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Assim foi que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da ceivada. Vamos orar? Deus abençoe, Pai, essa palavra nesta noite.
que ela ache lugar em cada coração, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos. Meus amigos, nós vimos recentemente, para quem não conhece o texto do livro de Ruth, capítulo 1, que Elimeleque, depois que soube de uma fome na terra de Judá, decidira sair com sua família toda para Moabe. No percurso da vida deles, Elimeleque veio a morrer, ficando os seus 2 filhos, Malom e Quilion, que com o tempo também em Moabe morreram. E nesse momento que nós lemos dos versículos 6 em diante, nós temos já a história após a tragédia, a grande tragédia na vida de Noemi, onde já não tinha mais seu marido, já não tinha mais seus 2 filhos, era uma viúva de idade provavelmente já avançada, e apenas tinha com ela suas 2 noras, 2 noras que estavam com ela nesse momento em Moabe. É a partir dessa parte, desse momento que nós lemos. Depois de tudo de ruim que aconteceu com Noemi, depois de tudo de tristeza, de dor, que também Orfa e Ruth passaram, a perda dos seus maridos, é nesse momento que elas se encontram na terra de Moabe, um local onde muitas coisas ruins tinham acontecido com elas, e aqui elas tomam decisões na vida delas que precisavam ser tomadas. Sabe, imagine você, quando tudo dá errado na sua vida. Imagine por um momento quando você começa a passar por situações que tudo que você planejou não deu certo. E você, de repente, vinha de um casamento razoavelmente tranquilo, e você vê o seu casamento começando a ruir. Você tinha uma família que não estava sendo atormentada por nenhuma doença, e daqui a pouco você começa a ver a enfermidade tomando conta, batendo a porta da sua casa. Aquele emprego que você, de repente, tinha como segurança na sua vida, aquilo que era algo que mantinha a sua paz, a sua saúde financeira, digamos que também foi para o espaço. E nesse contexto, onde tudo deu errado, onde você olha para trás e fala, meu Deus, quanta desgraça, quanta calamidade, o que fazer? É nesse ponto que essas mulheres estavam. Não tinha muito o que escolher, na verdade, né? Viúvas naquela época, na terra de Judá, eram mulheres meio que desamparadas. Lá no livro de Êxodo, capítulo 22, a Bíblia chega a dizer que as viúvas, elas estão colocadas juntos de estrangeiros e órfãos, pessoas que precisam de ajuda, pessoas que não têm da onde tirar seu sustento. E é nesse contexto que a gente vê o texto de Ruth, e a gente vai tentando entender, tentando entrar dentro dessa história, e tentando também, quem sabe, se colocar na situação. Eu não sei, quando você lê o texto, você tenta se imaginar dentro dele, mas imagine você. No caso de Noemi, por exemplo, perdera marido e filhos, difícil. No caso de Orfa e Ruth, perderam os maridos, terrível. Onde tudo deu errado na vida delas. E eu fico pensando que sempre quando nos vemos numa situação onde as coisas começam a fugir do controle, a gente também tem que parar e pensar o que fazer. Cada um de nós aqui nessa noite provavelmente precisa tomar uma decisão na sua vida para resolver alguma coisa que não deu certo, ou alguma coisa que chegou de surpresa e você precisa, agora eu preciso fazer algo. E eu vejo na mensagem, pelo menos que nós lemos aqui, algumas atitudes que Noemi tomou junto com as suas noras, que de repente pode nos ajudar também para a gente ter coragem de tomar algumas decisões. Recomeçar não é fácil, queridos, mas sempre nós temos que recomeçar em alguma área da nossa vida. O recomeço é algo assim, partir do zero. É como se você tivesse que virar as páginas da sua vida. Você tem 2 opções, ou até mais, mas pelo menos 2. Ficar com aquele sentimento de lamentação, ficar sempre reclamando da vida, ficar sempre dizendo por quê, por quê, por quê, por que eu? Por que fizeram isso comigo? Por que me abandonaram? Por que morreu? Por que essa doença? Por que essa falta de emprego? Por que, Senhor? Você tem essa alternativa de ficar sempre reclamando das coisas que aconteceram com você. Ou você tem uma outra alternativa: eu preciso sair desse lugar, eu preciso voltar, eu preciso mudar, eu preciso buscar algo novo para a minha vida. Eu não quero continuar nessa tristeza, talvez, nessa falta de esperança. Eu fico imaginando então essas mulheres que tinham tudo para desistir da vida, tudo para botar um basta, chega. Por muito menos tem pessoa pulando da ponte, pessoal. Por muito menos tem pessoas tirando a sua vida. Mas a calamidade que aconteceu com essas mulheres
Poderia dar a elas talvez a condição de falar: não, chega, eu não aguento mais, é muito sofrimento para mim, eu vou ficar por aqui mesmo, mendigando, esperando alguma coisa acontecer. Mas eu fico agora analisando que a atitude delas mostra para nós que talvez nós tenhamos que também buscar alguns exemplos, algumas coisas que nos fazem pensar que precisamos também tomar outras atitudes, que não de ficar só se lamentando. É muito fácil, tá? Reclamar da vida. É muito fácil dizer que tudo aconteceu de ruim só com você. Mas nós sabemos, irmãos e queridos, que não acontecem só com a gente. Nós precisamos aprender com essas pessoas que superam as suas dificuldades. Pessoas que de repente tiram da onde não existe alternativa, forças para conseguir caminhar. E aí para nós são exemplos. Eu fico aqui imaginando algumas coisas que eu encontro nesse texto e que talvez possa te ajudar a também buscar alternativas para a sua vida. Eu não sei em que situação você está, mas falando um pouco do que nós falamos a semana passada, quando as decisões que a gente toma dão errado, quando a gente acha que está tomando as melhores escolhas e a gente percebe que essas escolhas não levaram a gente para uma coisa legal, eu fico imaginando que nessa situação, quando tudo deu errado, o que fazer? E eu encontro aqui pelo menos 2 coisas ou 3 que vão te ajudar a tomar decisões nessa noite. Para recomeçar, é preciso sair de onde você está. Então a primeira coisa que eu aprendo com a experiência de Noemi e suas noras, suas queridas noras, é que para voltar, para recomeçar algo, você precisa sair do lugar onde você está. E quando eu falo lugar onde você está, não estou falando apenas lugar de habitação, eu não estou falando só de região, mas de uma situação que você precisa sair dela, alguma coisa que te prende, alguma coisa que segura você e que você precisa sair. Então, se você quer começar algo novo na sua vida, se algo tirou talvez a sua estrutura, se alguma coisa tirou a sua paz, se você perdeu alguma coisa, ou se não está vivendo um momento bom, se a tristeza tomou o seu coração, você precisa recomeçar. É sempre bom recomeçar do zero, queridos. É sempre bom começar da onde a gente não vê muitas expectativas, porque nessa hora a gente começa a ver em Deus que Ele supre todas as coisas e Ele tem planos melhores para nós. Quando Noemi ouviu que na cidade de Judá, ela ouviu lá em Moabe, onde ela estava, que na cidade de Judá Deus havia abençoado o seu povo, ela tomou uma decisão imediatamente: eu preciso voltar para o lugar da onde eu não deveria ter saído. Nós já aprendemos que Elimeleque tomou uma decisão de sair de Judá com toda a sua família. Provavelmente Noemi também gostara da decisão. Provavelmente Noemi participara da decisão, ou de alguma forma fazia parte das decisões do marido. E agora eu percebo que ao descobrir que lá em Judá as coisas estavam voltando a funcionar, as coisas tinham, de repente Deus já estava trazendo novos ares, bênçãos estavam acontecendo na cidade de Judá. Noemi estava em Moabe. E aí ela toma a decisão, ouvindo falar que lá em Judá havia bênção, havia pão, Deus estava visitando o seu povo. Ela toma a decisão de sair da onde estava, relembrou que lá onde ela morava as coisas eram diferentes. Ela percebera que algumas coisas que ela abrira mão do passado tinham coisas boas que ela podia voltar para lá. E a primeira coisa que eu percebo é que nós precisamos voltar. Reconhecer que nós erramos, mas precisamos voltar para a terra onde nós éramos abençoados. O que isso significa para você, meu querido, nessa noite? O que significa para você, de repente, precisar voltar, sair da onde você está e voltar para a terra de Judá? Qual seria a sua terra de Judá? Qual seria o lugar de onde você não deveria ter saído? Eu lembro que nessa mesma ilustração nós encontramos no capítulo 15 de Lucas, o filho pródigo também chegando à conclusão que precisava voltar. Em Lucas 15 a Bíblia diz que o filho pródigo ouviu em si, a consciência dele falando, ele caiu em si, e aí ele lembrou que aonde ele estava não era o lugar que Deus tinha para ele. E naquele momento de reflexão ele lembrou que lá na casa do Pai as coisas eram diferentes. Na casa do Pai ele tinha coisas que ele abrira mão, e agora ele descobrira no seu coração que precisava voltar. Você já sentiu isso alguma vez? É lógico que às vezes a gente pensa que essa mensagem vai direto para pessoas que saíram da igreja.
pessoas que escolheram se afastar de Deus. Mas não é só isso, queridos. Algumas escolhas que nós fazemos que não nos levaram a participar da presença de Deus aonde estamos. Nesse momento eu penso que nós precisamos voltar àquilo que Deus tinha de melhor para nós, e aqui nós simbolizamos essa casa de Judá como a presença de Deus. Voltar para a comunhão com o Senhor, voltar para o desejo da oração, voltar para depender mais do Senhor na palavra, na Bíblia, voltar para viver talvez alguns momentos com Deus na igreja. Tem pessoas que precisam voltar, porque estão sempre fugindo da presença do Senhor. E eu vejo com Noemi agora uma coisa muito interessante. Ela ouviu de onde estava, que lá onde ela não estava mais, as coisas eram diferentes. Então eu quero que você preste atenção nessa noite. Talvez você viva hoje uma situação de tristeza, uma situação de que você não vê esperança. Talvez você não consegue enxergar coisas boas mais para a sua vida. Talvez você precisa sair de algumas áreas, talvez você precisa voltar e buscar do Senhor algumas respostas. Mas é preciso ter coragem, é preciso querer recomeçar, é que é preciso ter iniciativa, é preciso querer realmente seguir em frente e não ficar se lamentando. Algumas pessoas não seguem em frente quando têm desilusões. Muitas pessoas, quando perdem, por exemplo, um cônjuge, talvez numa separação triste, jamais conseguem amar de novo, não conseguem mais confiar nas pessoas. Algumas pessoas, quando passam por situações de perdas emocionais muito fortes, elas entram numa situação, a gente chama de depressão, e a gente sabe que isso até clinicamente é explicado, pode ser até uma doença. Mas muitas pessoas decidem não seguir mais em frente, decidem seguir uma vida de lamentação, de tristeza, uma vida onde não vê mais perspectivas de mudar, de alegrar-se. E eu penso que Noemi nos ensina que nunca é tarde para recomeçar, e mesmo que ela não tenha nenhuma condição humana, física, ela já era de idade, talvez ela poderia desanimar, mas ela não quis, ela queria começar de novo, ela queria partir do zero e ouvir que lá na casa do pai tinha bênçãos, ela sentiu vontade de voltar. Eu não sei se você tem, de repente, vivido uma vida de lamentação, de tristeza. Eu não sei se você encontra na sua vida motivos para desanimar, mas eu encontro na Bíblia motivos de muita esperança. Deus nos mostra que recomeçar do zero, admitir que perdemos, admitir que as escolhas deram erradas, admitir que as tentações, que as frustrações nos levaram a ter uma vida difícil, uma vida ruim, pode nos ajudar a querer voltar para uma vida que nós já tivemos. Eu já ouvi muitas pessoas viverem uma nostalgia. Como eu era feliz quando eu fazia isso. No meu tempo assim, de adolescente, de jovem, eu desfrutava de um momento diferente, um momento bom. Aí eu faço a seguinte pergunta para você: quando você tem consciência de que em algum lugar tinha coisas melhores do que você está recebendo, por que você não volta? Por que isso no seu tempo de repente de fervor, você sentir que tinha coisas boas acontecendo com você, por que você não se dá uma chance de recomeçar, de sair da situação que você está? E eu penso que é preciso ter coragem, mas é preciso reconhecer que o lugar onde nós estamos, de repente, pode não ser o lugar de Deus para a nossa vida. A segunda coisa que eu aprendo, e é o que mais me chama a atenção, e acredito que chame mais atenção também a todas as pessoas nesse texto de Ruth, é que Noemi não iria recomeçar sozinha. Eu fico muito feliz quando eu vejo na Bíblia alguns textos que nos enchem realmente de vigor e de amor, histórias que nos chocam. Eu sei que talvez você não tenha muita experiência com a leitura de alguns textos da Bíblia, talvez você leia muitos Salmos, o Novo Testamento, talvez algumas cartas de Paulo, mas alguns livros do Velho Testamento nos mostram histórias lindas. E quando eu vejo que Noemi não iria recomeçar sozinha, que ela não estava sozinha, eu penso que isso faz toda a diferença quando tudo dá errado na nossa vida. Sabe, quando a água já está por aqui, bem pertinho, você não consegue mais respirar. Sabe, quando você já está naquele sufoco, e você decide que tem que voltar, que tem que recomeçar. Você pensa que está sozinho, você pensa que a solução é resolver seus problemas sozinhos, mas aí Deus mostra que você não está sozinho,
e que você não vai recomeçar sozinho, porque Deus tem planos maiores para nós, aqueles que nós não vemos. Eu queria que você imaginasse comigo então agora esse texto à luz da família. Algo que venha mexer com as nossas emoções com relação ao trato que nós temos e o relacionamento que nós temos com os nossos familiares. Noemi não iria recomeçar sozinha. Nós vimos no versículos de 8 a 14, que quando elas iam caminhando, voltando para Judá, Noemi chega para as suas noras e diz: olha, voltem vocês para a casa dos pais de vocês, sei lá, vai tentar uma nova vida, casem-se de novo, e não vão comigo para Judá não. Pode seguir a vida de vocês, voltem para os seus pais, procura construir uma nova casa, um novo casamento. E essas mulheres novas ainda, elas eram novas, tinham perdido seus maridos. Noemi então começa a projetar de repente nelas, uma hipótese de que Noemi fosse pesada demais para elas. Não sigam comigo, vocês não precisam vir comigo, eu vou recomeçar sozinha. Eu vou voltar para Judá e vocês estão desobrigadas de caminhar comigo até Judá, e vocês podem viver a vida de vocês, vocês podem seguir os seus caminhos. Quando essas mulheres ouviram Noemi falando isso, elas choraram. Como assim, Noemi? Nós não vamos deixar de ir com você, nós vamos com você. Nós seguiremos você. Mas só que Noemi se aprofunda um pouco mais. Eu acho que ela trata a coisa mais no âmbito emocional e psicológico das meninas, das mulheres. E fala: mas vocês vão achar o que em mim? Para que vocês vão comigo para ajudar? Por acaso eu tenho condições de dar filhos para vocês se casarem de novo? Eu já sou uma mulher velha. Ainda que eu tivesse filhos hoje, vocês iriam esperar esses meninos crescerem até que vocês se casem com eles? Não. Não tem futuro comigo. Vocês vão sofrer, vocês vão ser viúvas, vocês vão pagar por um sofrimento desnecessário. Eu libero vocês disso. Foi nesse momento que a Orfa chorou demais também. A Ruth chorou demais. Mas aí a Orfa a beijou e a deixou. Eu penso que nesse momento o caráter de Orfa fora aflorado. Nesse momento a gente percebeu até que ponto ela estava ligada realmente com Noemi. Eu vejo que nesse momento é como se você encontrasse uma pessoa que tinha boas intenções, uma pessoa que até falava que ia fazer, mas que lá no íntimo do seu coração o desejo dela não fosse aquele, mas ela estava fazendo por sacrifício, talvez estava pesado, mas ela ia seguir, porque ela via que a Ruth era irredutível, a Ruth deveria ser aquela menina que, não, Orfa, nós temos que seguir com a Noemi, não, Orfa. E acaba que a Orfa, talvez por uma emoção, talvez por uma coisa superficial, ela pagara o preço de continuar com Noemi, ainda que custasse talvez a perda de algumas coisas. Mas eu vejo que a Orfa, ela mostra para nós o caráter de algumas pessoas que conseguem fazer algumas coisas certas, pessoas que têm a intenção de seguir realmente em determinados objetivos espirituais, mas chega no momento da sua vida, quando são provadas, quando são testadas, realmente quando a coisa chama mais ao seu interior, para dizer se você tem realmente uma postura, ou se você tem um caráter, uma raiz firme, nesse momento você sai, você abandona. A Orfa abriu mão, ela deixou. Mas ela chorou, sim, mas o choro dela era alto, era. Mas ela estava triste, sim, mas a bem da verdade, a Orfa já não aguentava mais aquela vida. Provavelmente a Orfa não tinha estrutura para aguentar aquilo. Poxa, a mulher perdeu o marido, ela poderia falar: eu perdi o marido, eu vou sair daqui, que isso aqui não vai dar certo. Provavelmente a Orfa não tinha a mesma visão que Ruth tinha. Noemi, vendo que Orfa estava indo embora, disse: olha, Ruth, sua concunhada está indo embora. E aí? Acorda, minha filha. Você vai seguir essa velha para ajudar? Você vai seguir essa pessoa que não tem nada para te dar realmente? Você tem certeza disso? E a Noemi realmente ela apertava as meninas. E ela falou: olha, você pode ir, a Orfa está indo. Vai embora com ela também. Foi quando Ruth disse os 2 versículos que a gente conhece hoje na Bíblia, que são os mais gostosos de ler. Uma das declarações de amor incondicional mais fantásticas que nós encontramos na Bíblia. Declaração que muitas esposas e maridos usam até para falar uma para outra pessoa.
A Ruth disse: não insistas comigo que te deixe, e não para que não te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aonde morreres, morrerei, ali serei sepultada, e que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Um dos textos mais lindos da Bíblia, meu querido. Primeira coisa que eu quero que você pense comigo é que Noemi, ao dizer assim: meninas, vão embora, siga o caminho de vocês, vocês não precisam seguir comigo, porque talvez comigo vocês não terão uma vida tão fácil, uma vida tão boa. Eu penso que algumas pessoas de mais idade, elas não querem dar trabalho para os seus familiares. Eu fico pensando que há uma solidão muito grande no coração dos nossos idosos. Eu fico imaginando, né? Eu não cheguei lá ainda, mas eu sei, se Deus permitir, que chegarei. E eu penso que talvez Noemi se sentisse pesada demais, um fardo. É horrível quando um idoso se sente pesado para os seus familiares. É muito triste quando você vê, talvez, uma pessoa de idade se esforçando para receber um carinho dos seus familiares. Eu penso que Noemi, na verdade, não queria ser pesada, não queria ser um fardo. Caminhar até ajudar já era difícil. Agora, fazer com que as duas meninas tivessem que cuidar dela, fazer com que as duas meninas não se casassem de novo, porque na cabeça de Noemi ela não ia ter mais filhos. Parece que é como se ela estivesse falando: não, eu posso me virar sozinha, eu consigo fazer as coisas. Eu conheci uma senhora, eu já almocei na casa dela, quando eu visitava ela, a irmã Raimunda. Acho que é a avó do Ilquias, né? Eu não conheço bem a irmã Raimunda, era a avó do Ilquias, né? Então eu estou certo. Mas eu me lembro que ela me convidava para ir na casa dela. E uma coisa que me chamava a atenção é que ela me chamava para almoçar na casa dela. Ela tinha uma idade bem avançada, não sei se 80 e poucos anos, não me recordo. E eu me lembro que ela falava assim comigo: Cléris, eu vou fazer um almoço para você. Aí você vai fazer, irmã Raimunda? Você não quer que eu leve nada pronta, não? Ela: não, eu quero fazer. E a gente, quando eu ia para a casa dela, a gente ficava vendo ela cozinhando, andando com muita dificuldade, mas sabe, aquela vontade de poder fazer, de se esforçar para poder dizer: não, eu consigo, eu consigo ainda. E quem conhecia a irmã Raimunda sabe que era mais ou menos por aí, né? Os filhos faziam de tudo para de repente fazer algumas coisas mais, mas ela não, ela queria mostrar para os filhos que não queria ser pesada, que ela não ia ficar dando trabalho para filho. E eu ficava imaginando isso. Será que isso era fruto, talvez, de realmente, porque ela podia fazer, ou talvez ela não pudesse, mas ela não queria passar pela tristeza de se sentir incapaz. Eu vejo Noemi aqui dizendo mais ou menos isso: olha, queridas meninas, eu posso resolver minha vida, eu vou. Mas no fundo Noemi não podia fazer isso sozinha. No fundo ela não queria dar trabalho, no fundo tinha algo dentro dela gritando: eu preciso de ajuda. Mas ao mesmo tempo nós vemos que alguns idosos, talvez por uma questão de serem maltratados, não terem paciência com eles, algumas pessoas já não têm mais o mesmo carinho quando a pessoa já está com uma certa idade. Talvez a Noemi tivesse essa preocupação de não querer ser pesada e não querer ser fardo. Eu não sei quem aqui tem algum idoso em casa, mas você pode fazer hoje uma reflexão de como é que você os trata, que paciência que você tem com eles, se você realmente demonstra amor, cuidado, carinho, ou se essas pessoas realmente têm o que dizer: ah, não precisa cuidar de mim não. No fundo elas não querem isso, mas como elas sabem que você não tem paciência com ela, que você não ama, que você não gasta tempo, que você não ouve, ela: não, eu estou bem do jeito que eu estou. Mas ela não está bem. No fundo, os nossos idosos não estão bem quando a gente os trata mal, quando a gente não tem paciência, quando a gente esquece deles. Eles não estão bem. Mas aí de vez em quando você ouve: não. No fundo, eles estão gritando: eu preciso de você sim, mas eu preciso de você não como Orfa, mas como um Ruth.
A segunda coisa que eu aprendo, que também a gente consegue entender que é interessante, é que mesmo com tanta dor, com tanto sofrimento, havia se construído laços muito fortes com essas meninas. Havia sim laços profundos entre Orfa, Ruth e Noemi. E esses laços eram que faziam com que elas estivessem juntas. Laços familiares, laços realmente que pudessem fazer com que elas conseguissem vencer as suas dificuldades. E é aqui que eu fico imaginando como seria Ruth com a Noemi. Que laços eram esses que Ruth tinha, que é exemplo para nós hoje? Eu fico imaginando se Ruth realmente amava Noemi, e por amar Noemi, como é que ela tratava Noemi no seu dia a dia? Será que a Ruth tratava bem a sua sogra? Noemi era a sogra dela, né? Será que a Ruth era amorosa com Noemi? Será que ela gostava de dar atenção para Noemi? Será que ela cuidava de Noemi quando ela passava mal? Será que a Ruth gritava com a Noemi? Vocês conseguem imaginar a Ruth gritando com a Noemi? Pelo caráter de Ruth, você já imaginou a Ruth maltratando Noemi? Impaciente. Como será que a Ruth vivia com a sua sogrinha depois da morte do seu marido e do marido da Noemi? Eu fico pensando, queridos, que Deus tem que desenvolver em nós alguns atributos de amor pelos nossos parentes queridos. Eu vejo na atitude de Ruth algo que vai nos fazer pensar como é que nós tratamos os nossos parentes, os nossos amigos, nossos queridos parentes. Eu quero contar uma pequena ilustração, só para tentar você entender isso. Eu nunca falei isso, mas hoje eu vou falar. Quando eu tinha mais ou menos 11 anos, eu acho que 11 ou 12, a minha mãe trabalhava à noite no edifício Jusmar, de zeladora. E ela lavava o edifício Jusmar à noite. Lavava vários elevadores. Eu lembro mais ou menos da história, porque faz tempo isso. Mas eu me lembro que eu ia lá de vez em quando à noite dormir, porque minha mãe ficava a noite toda fora, e de vez em quando ela levava a Quequeu e eu, não no mesmo dia, eu acho, mas eu me lembro de ter ficado já à noite. Quando a minha mãe estava limpando lá, eu estava dormindo no trabalho dela, perto de um elevador, numa sala, e eu não entendia muito bem por que eu estava ali, né? Eu só achava que eu estava ali porque minha mãe não estava em casa à noite, e a gente era mais novo ainda, e era ruim os filhos ficarem sozinhos, sem a mãe em casa, porque a mãe estava tendo que trabalhar de zeladora, e isso durante 20 anos. Eu vou chorar agora, mas quando eu li esse texto, sabe por que Deus incomodou o meu coração? Imagine, presta atenção, foi isso que Deus colocou no meu coração. Imagine se existe alguma condição de eu tratar mal a minha mãe. Imagina se eu tenho direito de gritar com a minha mãe. Imagina, tenta imaginar a sua família. Imagina se você tem o direito de ser impaciente com a sua mãe, diante de tudo que ela fez por você. Eu fico imaginando isso. Eu fico imaginando Ruth mostrando para nós que não tem essa história de que sogra é chata, que sogra pega no pé. Ruth mostra para nós que nós precisamos amar e amar a nossa família. Hoje nós temos irmãos que não falam direito com irmãos. Nós temos parentes que não sequer se cruzam. Nós temos filhos que maltratam suas mães, maltratam suas vós. É muito difícil falar disso. As pessoas não têm paciência. Amam enquanto está viva, mas não demonstram amor. Quando morre, recentemente nós tivemos o velório da irmã Aurizé. Eu vi o pastor Adilson, o filho, pregando aqui, o filho dela. E ele pregando, os irmãos tudo ouvindo. E eu estava aqui ouvindo e eu ficava pensando, oh meu Deus, parece que todo mundo que morre é bom. Porque a Aurizé é uma bênção. Mas quando você vê algumas pessoas falando, fulano morreu, mas era tão bom.
Ah, mas faz tanta falta. Mas por que enquanto vivo não se fez nada? Não se aproximou da pessoa? Por que enquanto a pessoa está viva a gente não demonstra esse amor? Por que a gente não cuida? Por que a gente não está junto quando as pessoas precisam da gente? A gente espera a pessoa morrer para depois dizer: ah, ela tinha valor, como eu sinto falta dela, ah, se ela estivesse aqui. Não, as pessoas estão aqui agora. É agora que você tem que amar. E eu fico vendo pais maltratando filhos, filhos maltratando pais. Primo nem é parente, né? Parece que primo nem se conversa. Queridos, nós estamos diante de uma nora moabita, dando o maior exemplo de amor que nós já encontramos na Bíblia, talvez depois da morte de Jesus. A Ruth é um exemplo de amor. Aí eu pergunto para você: como você trata a sua mãe? Como você trata o seu pai? Como você trata os seus irmãos? Aí eu vou mais além: como é que você está tratando a sua esposa? Como é que você trata o seu marido? As pessoas que estão próximas de você precisam recomeçar, precisam sair de onde estão, mas não podem sair sozinhas. Você tem que estar do lado, você tem que apoiar, você tem que amar, você tem que estar junto. E a Ruth diz para nós: não, Noemi, você pode brigar comigo, você pode falar que eu sou doido, você pode falar que eu tenho tudo para conquistar porque eu sou bonita, provavelmente ela era, mas eu não te abandono. Aí eu vejo pessoas dentro da igreja, familiares que abandonam seus familiares, pessoas que desistem das outras pessoas facilmente, que não têm paciência, que não têm amor, que não têm cuidado, que não têm carinho. Isso incomoda o nosso coração. Amor não se fala, amor se vive. E eu quero que você pense agora em cada palavra dura que você falou para sua mãe, cada vez que você desrespeitou ela, e ver se você tem direito de fazer isso. De que adianta falar Dia das Mães? De que adianta se quando está doente você não está próxima ou próximo? Se quando as coisas não vão bem, você não demonstra realmente que está junto? De que adianta? Ah, vou comprar um presente, vou dar um abraço, vou dizer que você é especial porque você cuidou de mim. Isso não é nada. Isso não é nada. Não é nada. E eu penso que Noemi, a história, de Noemi e de Ruth nos mostram isso. Os laços que eles tinham eram muito fortes. Havia algo ali que era diferente. Imagine, pessoas sofridas, pessoas tristes, mas que tinham amor um pela outra. Queridos, recomeçar não é fácil, mas recomeçar sozinho é pior. Quando você sabe que tudo deu errado na sua vida, você vai buscar, talvez, da onde que eu vou buscar o socorro? O meu socorro vem do Senhor, amém, glória a Deus. Mas aí você começa a pensar: com quem eu posso contar? Quem está comigo? Recomeçar não é fácil, mas sozinho é muito pior. Pior do que recomeçar é não ter alguém do nosso lado para recomeçar com a gente. Então eu queria que você nessa noite pensasse: o que eu aprendo com esse texto? Que nós temos que voltar. Nós temos que sair da onde estamos, nós temos que ir de volta, buscar da onde vem a bênção. E a bênção nem sempre está onde eu estou. Às vezes está daquele lugar que eu saí. É isso que eu aprendo primeiramente com essa história. A segunda coisa, que não vamos recomeçar sozinhos. Que nós precisamos estar apoiando, levantando, mas do lado das pessoas que estão do nosso lado também. E por último, eu quero ler com você de novo o texto, para finalizar. Que a volta para casa, para a terra de Judá não foi fácil. Veja o que elas tiveram que enfrentar. Você aprendeu que você precisa voltar da onde saiu. Você precisa estar junto, não é sozinho que você vai fazer. Mas eu vejo no versículo 19 em diante o texto da Bíblia dizendo assim: prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres, mas ela respondeu: não me chame Noemi, me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Queridos, quando você está na lama, presta atenção nisso. Quando você está lá naquela situação de vergonha que eu digo, quando tudo deu errado na sua vida e você precisa de recomeçar.
vai surgir um monte de pessoas para zombar de você. Eu fico vendo a volta dessas meninas, dessas mulheres para Belém, e o povo fica alvoroçado. Lá Noemi, Noemi, hein? Saiu daqui se achando. Ela chega a dizer que cheia ela saiu e vazia ela voltar. Eu acredito que as pessoas começaram lá, viu? Foi tentar a vida em outro canto, se deu mal. Lá, porque as pessoas, quando veem você tentando se reerguer, elas vêm tentando te desanimar também. As pessoas não querem ver o seu sucesso muitas das vezes. As pessoas olham para a sua família e pensam que a sua família é derrotada, e vai continuar derrotada. E aí eu vejo nesse finalzinho da volta de Noemi e Ruth para Belém, essa história das pessoas questionando, Noemi, ia lá, bem feito, porque as pessoas parecem que zombam de você quando você quer sair de onde você está. Pois eu digo para você nessa noite, eu não vou falar do capítulo 2 da história depois. O que aconteceu com essas mulheres é fantástico. Quem conhece a história sabe. Essas mulheres começaram do zero, foram chacota, 2 mulheres viúvas, não tinha nada mais para conquistar na vida. Nós vamos ver lá na frente, em outra oportunidade, que Deus deu a elas todas as vitórias e resgatou tudo de novo na vida delas, porque elas decidiram sair de onde estavam para buscar a sua bênção, porque elas não iam ficar paradas no tempo, reclamando da vida, dizendo que não tem mais jeito, por que eu estou fazendo isso, por que Deus deixou. Não tem por que ficar reclamando da vida. Lá elas buscaram de novo tudo aquilo que elas tinham perdido. No caso de Ruth nem tanto, porque Ruth não tinha essa expectativa, mas a Noemi lá na frente foi perceber como que a mão do Todo-Poderoso é grande. Querido, se você precisa sair de onde você está, você não vai estar sozinho, mas você vai ter que enfrentar uma multidão. Pessoas vão querer dizer para você, não, você não vai conseguir, não, você é uma vergonha, você é uma derrota. Mas eu digo pelo texto, pelo que nós aprendemos, essa história vai mostrar para nós que Deus honra aqueles que obedecem a sua palavra. E Deus tem muitas bênçãos para nós, Deus tem coisas grandes para nós, mas nós não podemos ficar aonde estamos. Eu não sei onde é que você está nessa noite. Deu tudo errado na sua vida, mas tá, e aí, você vai ficar aí? Você vai ficar esperando as coisas caírem do céu para você? Você tem que partir para a luta. Segunda coisa, como é que você está tratando a sua família? Com quem que você vai reconstruir a sua vida? Sozinho? Não, larga todo mundo para... Não. Como é que você está relacionando com os seus? Que tipo de vínculo você tem? E por último, vai ficar reclamando porque as pessoas estão zombando de você? Vai ficar aí achando, não posso fazer nada que as pessoas riem de mim? Em nome de Jesus, larga fora tudo isso, tenha fé, assuma diante de Deus que você quer mudar a sua vida e tome decisões que vão te levar para próximo de Deus. Sair de Moabe, chegar à casa de Judá, para Noemi e Ruth, foi sair da distância de Deus, um lugar que não era o lugar de Deus para a vida delas, para ir para um lugar que Deus queria que elas estivessem, lugar que Noemi não deveria ter deixado, a cidade de Judá. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e orasse comigo nessa noite. Eu gostaria que você nessa noite fizesse alguns votos ao Senhor, que você vai mudar, que você vai buscar e que você vai rever tudo aquilo que você precisa conquistar, que você perdeu. Ore no seu lugar, queridos. Eu peço que você nessa noite, com toda a humildade, busque do Senhor uma resposta. Da onde você tem que sair? Como é que está sendo o seu convívio com a sua família? E você vai ficar olhando para as pessoas que estão zombando de você, porque as coisas deram errado com você, ué? Você vai aceitar que o inimigo lance em rosto as suas derrotas, porque você não vai vencer de novo? Quem disse isso? Deus tem muitas coisas grandes para você, e nessa noite, se você entendeu, saia do lugar de onde você está, mude a sua vida, mas tome posse das bênçãos do Senhor. Vamos ficar de pé. Eu gostaria que você nessa noite orasse comigo. Se Deus falou o seu coração, eu gostaria de orar por você nessa noite. Eu desafio você a colocar diante do Senhor o seu sonho, o desejo que Deus colocou no seu coração. É a sua família restaurada? Venha orar pela sua família então.
É um relacionamento quebrado, alguma coisa que não está funcionando bem lá com o seu cônjuge, com a sua família, com o seu irmão, com o seu parente mais próximo. Eu quero convidar você a vir orar também por esse assunto. É ter que sair de onde você está para buscar a presença do Senhor, porque você deixou talvez alguma coisa que você abandonou e você quer voltar para a casa de Deus, quer dizer: Deus, eu quero recuperar a minha comunhão perdida. Eu quero orar por você também nessa noite, mas eu peço que você tenha fé, que você entregue para o Senhor nesse momento aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Quem é a primeira pessoa que vai pela fé, entendendo que o Senhor tem coisas grandes para você, entendendo que o Senhor falou com você, que você vai dar uma resposta de fé para Ele agora e dizer: Senhor, eu quero essa bênção, eu não quero ficar como eu estou, eu não estou tratando bem a minha família, eu quero nessa noite pedir que o Senhor coloque no meu coração mais amor. Eu quero te pedir perdão quando eu não estou conseguindo ter paciência com meus queridos. Eu quero que o Senhor transforme também o meu coração. Quem é a primeira pessoa que vai vir orar nessa noite? Não fica com vergonha não, queridos. Se a gente ficar com vergonha de buscar aquilo que nós precisamos de Deus, é a primeira coisa que mostra que o Senhor não tratou o nosso coração ainda. Porque a primeira coisa que eu vejo Noemi tendo que abrir mão é o orgulho, né? Ter que voltar do zero e dizer: ah, meu Deus, como é que pode? Mas eu vou voltar. Não fica com vergonha não. O que Deus falou ao seu coração nessa noite? Entrega para Ele em oração. Tem mais alguém que quer vir? Amém? Vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pela Tua misericórdia na nossa vida, Senhor. Eu agradeço a Ti, Deus, pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Que essa palavra possa transformar o nosso interior, ó Deus. Que o Senhor possa restaurar famílias, que o Senhor possa restaurar relacionamentos, o Senhor possa restaurar corações, o Senhor possa dar esperança, fé para cada pessoa que está orando nessa noite no seu lugar. Ó Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada um aqui nessa noite. E eu te peço, Deus, vem com a Tua provisão, vem com a Tua bênção. Ajuda-nos, Deus, a buscar em Ti as respostas que precisamos. Eu peço a Tua bênção sobre essas pessoas que aqui estão na frente, Deus. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, conceder-lhes aquilo que estão orando nessa noite. Que a Tua graça, que o Teu amor, a Tua misericórdia os alcance todos os seus familiares. Em nome de Jesus, amém.